Olá, meu amado e minha amada. Hoje eu quero falar sobre dois personagens bíblicos tão importantes, de uma história tão grande, mas que em algum momento oscilaram na fé e são um exemplo para nós nesses dias maus, terríveis, onde muitas das vezes nós também fraquejamos na fé. E como nós devemos agir, porque eles que foram grandes homens de Deus também tiveram seus momentos de crise na fé, mas a postura que eles tiveram é um exemplo para nós. Eu quero começar com nada mais nada menos do que João Batista, que teve um ministério único, mas que depois de tudo que ele falou a respeito de Cristo, enquanto ele estava na cadeia, ele teve um momento que ele fraquejou. Olha o que nos conta o Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Jesus, ele enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide dizer a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é fantástico. O seu amor e a sua misericórdia é inigualável e inexplicável. João é aquele que tinha apontado para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Quando Jesus foi até João para ser batizado, João disse: Eu que deveria ir a ti, e tu vens a mim? E Jesus precisou insistir para que ele fizesse aquilo para que a lei se cumprisse. João testemunhou e viu. Jesus, ao ser batizado, ele ouviu a voz: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e testemunhou: Eu ouvi que aquele a quem o Espírito descesse em forma de pomba era o enviado. Apesar de tudo isso, apesar de declarar tudo isso, João, depois de ser preso, João fraqueja na fé. João chega a ter dúvida. João chega a questionar se Jesus era aquele a quem eles esperavam ou se eles deveriam esperar outro. Mas diante dessa crise, João vai até Jesus, aleluia. E é isso que nós devemos fazer. Nesses dias maus, de medo, de receio quanto ao amanhã, com essa praga da Covid-19 matando tantas pessoas, a economia, tantas situações, tantos problemas, muitos tendo dificuldade, não podendo ir à igreja e sentindo o efeito disso. Nesse momento, irmãos, quando nos sentimos fracos na fé, nós devemos ir até Jesus. João foi até Jesus. E eu amo Jesus porque eu certamente no lugar de Jesus eu teria dado um grande fora em João Batista. Eu ficaria muito decepcionado com a pergunta e com a falta de fé de João Batista. Mas Jesus, cheio de graça, amor e compaixão, no outro evangelho vai dizer que ao ouvir essa pergunta ele começou a fazer milagres e expulsar demônios. E ele então manda de volta os discípulos de João dizendo: Vão e contam o que vocês estão vendo. Anunciem a João essas coisas e diga que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E quando os discípulos de João vão embora, depois desse questionamento, Jesus vira e diz que João foi o maior profeta nascido de mulher. Aleluia!
No capítulo 14, começa dizendo que João Batista foi decapitado, foi morto. E Jesus, ao saber disso, ele se retira a um lugar deserto. E as multidões vão até ele, então ele multiplica os pães e peixes. Depois disso, ele envia os discípulos no barco e ele fica lá só, em oração. Altas horas da madrugada, Jesus vai andando sobre as águas até os discípulos que enfrentavam uma grande tempestade. Pedro, ao ver aquilo, pergunta: se és tu, então manda que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem. E o texto vai dizer que Pedro, olhando para Jesus, indo em direção a Jesus, ele andou sobre as águas. Mas em determinado momento, ele sentindo o vento, vendo a tempestade, ele teve medo e começou a afundar. E diante disso ele clama: Senhor, me socorre. E mais uma vez Jesus, cheio de graça e misericórdia, ele estende a mão até Pedro e o levanta. O censura pela sua falta de fé. Por que duvidaste, Pedro? Mas mesmo assim, Jesus estende a mão e levanta Pedro. E mesmo após ter medo e afundar, Pedro clamou pelo socorro de Jesus. Está perdendo a fé, está enfrentando dias difíceis, está com medo, estar com dúvida, vá até Ele. O maior problema não é termos os nossos momentos de fraqueza, de oscilação. Elias teve. Elias chega a pedir a morte. Abraão teve. Abraão engravidou a empregada de Sara, porque chegou a duvidar. Irmãos, vários homens de Deus na Bíblia tiveram seus momentos de fraqueza, de dúvida. Mas o que fez a diferença entre eles e aqueles que apostataram na fé é que os grandes homens de Deus foram até Deus. Porque Pedro e João Batista foram até Jesus. Ao invés de se afastar dele, corra para os braços dele. Ao invés de ir para longe, vá até ele e clame humildemente: Senhor, me ajuda, me socorre, como o pai do lunático fez. Quando Jesus disse: a questão não é se eu posso, pois tudo é possível ao que crê, mas é se você crê. O pai imediatamente diz: eu creio. Mas logo depois, com lágrimas, ele diz: me ajuda na minha falta de fé. E Jesus não virou as costas para ele, mas pelo contrário, curou o seu filho, porque o nosso Pai é cheio de graça, misericórdia e compaixão. Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, mas para que ele pudesse se compadecer dos seus irmãos. Ele tem compaixão de nós, ele tem misericórdia de nós. Em meio às dúvidas, em meio ao medo, em meio à sua falta de fé, vá até ele, que ele sempre estará de braços abertos e estenderá a sua mão para nos socorrer. Que nesses dias maus e de tantas incertezas, eu e você possamos ter essa convicção. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque ele assim o prometeu. Não estamos passando por essa pandemia sozinhos. Não estamos neste mundo mau, de homens egoístas e inescrupulosos, sozinhos. Podemos elevar os nossos olhos aos montes, como disse o salmista, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Essa certeza que temos, essa paz que temos, que ainda que venhamos a falhar, ainda que venhamos a duvidar, o Senhor é poderoso para nos levantar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.